Fala galera, beleza? Eu sou o professor Anderson Boganica, estamos começando mais uma aula de língua portuguesa, nono ano, aula 68, conteúdo, artigo de opinião, certo? Mas antes, lembre-se, houve uma mudança. Se você utiliza o Google Class, não deixe de acessar a atividade obrigatória, número 1. Através dela, você exercita o conteúdo e também registra a sua presença na aula. Então, realize essa atividade. Outra coisa, interaja com seu professor no mural, mande uma mensagem, uma dúvida. Também, veja os materiais que estão disponíveis para você utilizar. Aproveite ao máximo esse recurso. Você que está utilizando a televisão para estudar, você está fazendo muito bem. Agora, mantenha o contato com o seu colégio para retirar as listas de exercícios e também devolvê-las. Assim, você também irá exercitar o conteúdo das aulas e poderá ser avaliado também, certo? Vamos aos nossos objetivos. Eles são ler e compreender um artigo de opinião, reconhecer o assunto, localizar informações explícitas, estabelecer relações entre partes do texto, inferir informações implícitas e o sentido de palavras ou expressões. Como você pode observar, nós iremos trabalhar com a leitura e compreensão de um artigo de opinião. Um artigo de opinião é um gênero jornalístico, onde o articulista, o autor desse artigo, ele defende uma ideia, ele mantém posições, argumentos sobre algum tema, normalmente polêmico, certo? Que ele aborda no seu texto. Vamos antes para o nosso começo de conversa. Privacidade. Você sabe o que é privacidade? Você mantém a sua vida particular escondida, você não gosta de extravagâncias, não gosta de muita exposição, ou não, você gosta de bastante exposição? Como que você trabalha a sua privacidade? Você sabe certinho o que é a privacidade? Então confira comigo esse conceito antes. Privacidade. Qualidade do que é privado, do que diz respeito a alguém em particular. Não se deve invadir a privacidade de ninguém. Intimidade pessoal, vida privada, particular. Cuidava dos filhos na privacidade do lar. Certo? Privacidade nada mais é do que a intimidade da pessoa, a vida íntima dela. O que ela é nos momentos íntimos, nos momentos familiares, no momento onde nem todo mundo tem acesso. Você mantém sua privacidade no anonimato ou não? Sua privacidade não tem nada de anônimo. Sua vida é totalmente pública. Como que você mantém essa questão pessoal sua? Você já se deparou com essa placa? Sorria, você está sendo filmado. É possível encontrar essa placa em diversos lugares, né? Uma pergunta para você. Como você se sentiria tendo a sua privacidade exposta a comentários sem sua permissão? Como que você age diante disso? Imagine, alguém pegou alguma informação sua, algum comentário seu, gravou ou alguma imagem, alguma foto sua e divulgou isso sem a sua permissão. O que você acha disso? Você acha isso certo? Acha isso errado? Te incomoda quando tira uma foto e você nem percebeu que você saiu na foto e aquela foto está numa rede social? O que você acha disso? Você fica preocupado ou não? Deixa para lá, nem se preocupa com esse tipo de exposição. Como que você se sente? Você pode anotar, registrar no seu caderno, pense bem sobre isso, registre o seu pensamento, como você age durante esse tipo de coisa, esse tipo de exposição, certo? Nós temos aqui um artigo de opinião, ele é assinado pelo Luli Radfarer, é um artigo que foi retirado da Folha de São Paulo. Vamos fazer a leitura de uma parte, de um fragmento dele. Temos aqui acesso ao título e à linha fina, o subtítulo desse artigo. Preste atenção, leia comigo. Lembrando, é uma ótima oportunidade de você treinar sua leitura. Então, se quiser, solte sua voz. Vamos lá.
Celebridades descelebradas. A privacidade se tornou um mito e, já que é impossível retroceder, é preciso gerir essa nova imagem pública. Veja só, temos muitas informações em poucas linhas. Nós temos, na verdade, só os títulos aqui do artigo. E já tem várias informações, várias ideias que o autor levantou para depois esmiuçar, detalhar. Temos um exercício sobre esse início. Exercício de número 1. Celebridade. Essa palavra está presente ali no título. Celebridades descelebradas. O que é uma celebridade? Característica do que é célebre. Quem se destaca por possuir características ilustres. Quem é afamado, celebrado. Exercício. Com base no título Celebridades descelebradas, qual assunto você acredita que será abordado nesse texto? Faça essa antecipação. O que será o tema desse artigo? Anote. Respondeu? Realizou essa antecipação do que será que está sendo tratado nesse artigo? Vamos lá. Veja se o que você pensou é adequado com a nossa correção. O assunto pode ser fama ou a popularidade não desejada devido à exposição pública da privacidade, dentre outros. Essa é uma sugestão, é uma possibilidade. Se o título trata de celebridades descelebradas, provavelmente vai tratar sobre fama, sobre popularidade, sobre a falta de uma privacidade também, certo? Se a pessoa é famosa, sempre tem alguém atrás querendo descobrir alguma coisa que ela está fazendo fora das telas, fora das câmeras, sempre querendo saber uma informação a mais. Então, possivelmente, esse seja o assunto abordado no nosso artigo de opinião. Vamos conferir alguns parágrafos dele. Então, vamos para a leitura. Não se iluda, as mídias sociais e as bases de dados de comércio eletrônico acabaram com qualquer pretensão de privacidade. Filtradas pelos algoritmos inteligentes dos mecanismos de buscas, elas facilitaram o acesso e a identificação de praticamente qualquer pessoa, por mais que respeitem o anonimato de seus usuários. Quando a informação é muita, não é difícil fazer cruzamentos únicos de variáveis. Quem vive naquele bairro, trabalha naquela empresa, come naquele restaurante, abastece o carro com aquela frequência,
usa aquele computador e aquele telefone, acessa aqueles sites, clica naqueles links e compra aqueles produtos. É facílimo de rastrear. Já que é impossível e bem pouco prático viver fora do grid de informação digital, é preciso administrar a imagem pública em um ambiente em que até aspirantes a tuiteiros se tornaram celebridades, mesmo sem fazer nada de célebre. Por maior que seja a diferença de influência entre o Tom Hanks e seu correspondente no século 2.0, os cuidados que ambos precisam ter com a exposição indesejada são bem próximos. A sociedade das opiniões públicas é mais rica e complexa do que aquilo que se chamava antigamente de opinião pública, ficção sociológica, que acreditava ser possível tirar a média do que era declarado e descartar o que desviava-se do padrão. Com a popularidade de acesso aos meios de publicação, o indivíduo urbano, globalizado e massificado usa as redes como válvula de escape para manifestar sua identidade e, nesse processo, se expõe de forma inimaginável. Veja só, nós temos aqui justamente a sugestão do que foi respondido na questão número 1. O artigo trata sobre a fama de pessoas que às vezes não fizeram nada de ilustre, nada de afamado, a fama por algo que não foi nem planejado às vezes. Por que as pessoas conseguiram essa fama? Devido às mídias sociais, devido aos recursos que estão disponíveis. Se você já reparou, às vezes uma pesquisa que você utiliza aí no seu celular, você pesquisou algum conteúdo, pesquisou algum produto, na sequência, nos próximos dias ou nos próximos minutos, as propagandas vão estar ligadas ao que você pesquisou. É a questão da base de dados, que foi ali configurada e já captou que você teve interesse naquele assunto. E já vem algumas sugestões ligadas a isso, certo? Então, de certa forma, a nossa privacidade está sendo invadida nesse caso. Nós permitimos que fosse acessado essa nossa pesquisa, essa nossa intenção. Vou parar um pouco, porque senão eu vou dando dicas aí para as respostas. Vamos lá, que temos exercícios. Antes, temos um quiz que faremos juntos. Não se iluda. As mídias sociais e as bases de dados de comércio eletrônico acabaram com qualquer pretensão de privacidade. A autora inicia seu artigo de forma imperativa. A expressão destacada tem o efeito de emitir, letra A, uma súplica, letra B, um convite, letra C, um alerta. Quando a autora falou não se iluda, nós temos aqui essa expressão imperativa. O verbo iludir está no imperativo. E ele deve estar emitindo ou uma súplica, ou um convite, ou um alerta. O que você acha que emitiu? Já pensou na resposta, né? Se você pensou na resposta, a letra C, é essa a correta. Quando o autor diz não se iluda, ele está emitindo um alerta para o leitor tomar certos cuidados, se prevenir com o que ele vai mencionar na sequência. Vamos lá para o exercício de número 2. Não se iluda, as mídias sociais e as bases de dados de comércio eletrônico acabaram com qualquer pretensão de privacidade. De acordo com o texto, o que acabou com qualquer intenção de privacidade? Resposta bem tranquila, releia o trecho e anote sua resposta.
Anotou sua resposta? Então vamos lá para a correção. De acordo com o texto, as mídias sociais e as bases de dados são as responsáveis pelo fim da privacidade. Isso mesmo. Isso é a sequência do alerta que o autor está dando. Ele diz para não se iludir com as mídias e as bases de dados, pois elas acabaram com a privacidade das pessoas, certo? Então, nós temos aqui a resposta, as mídias e as bases de dados. Exercício de número 3, temos mais um trecho do nosso fragmento. De acordo com o artigo de opinião, as mídias sociais e as bases de dados de comércio eletrônico acabaram com qualquer pretensão de privacidade, filtradas pelos algoritmos inteligentes dos mecanismos de buscas. Como as mídias sociais e as bases de dados acabaram com a privacidade das pessoas? Responda, como elas acabaram? Número 3. O desenvolvimento de mecanismos de busca e armazenamento de dados facilitou o acesso à informação sobre as pessoas. Isso mesmo. Nós temos aqui os mecanismos de buscas e a base de dados, o armazenamento de dados, é que possibilitaram o acesso a essas informações. É o que eu mencionei ali no início. Quando você pesquisa alguma coisa ou vai até algum lugar, já vem uma série de sugestões no seu celular sobre esse lugar ou no seu computador, certo? Então, tá aí. É devido aos mecanismos e ao armazenamento de dados. Exercício de número 4, ainda sobre o trecho. O que facilita o cruzamento de variáveis para fazer um rastreamento? Vamos lá, pode responder.
Elaborou sua resposta? Então, vamos conferir. O que facilita o cruzamento das variáveis é o quê? O grande volume de informação disponível sobre as pessoas e as suas atividades na internet. Então, o grande volume de informação é que possibilita esse rastreamento, certo? Exercício de número 5. Com base no trecho, não deixe de ler. No texto, qual é o sentido da palavra destacada? Nós temos a palavra administrar. Pense sobre o significado. Qual o significado de administrar nessa frase? O que ele significa? O que ele quer dizer quando diz administrar? Pode responder. Então, é preciso administrar a imagem pública. Identificou o significado da palavra administrar? Então corrija. É preciso ter cuidado com as publicações de textos e imagens em redes sociais para não ter uma exposição pública indesejada. A questão da palavra administrar é que ela está no sentido de cuidados, de prevenção com o que fazer nas redes sociais. Certo? Se você anotou a sua resposta com essa ideia, mantenha ela aí no seu caderno. Não é porque está com uma outra palavra que você deve apagar. Mantenha a sua resposta se está com a mesma ideia. Certo? Próximo exercício. Número 6. Quem são os correspondentes no século 2.0 de Tom Hanks? O articulista, o autor, ele faz uma comparação. Você deve identificar quem é o correspondente do Tom Hanks, que é uma celebridade. Faça essa identificação.
Anotou sua resposta? Conseguiu identificar quem é o correspondente do Tom Hanks, que é uma celebridade? Quem corresponde a ele no século 2.0? O século 2.0, mais ou menos o tempo que estamos vivendo. Identificou? Corrija então. 6. Os correspondentes no século 2.0 de Tom Hanks somos nós, ou podem ser qualquer um de nós que estejamos inseridos nas mídias digitais. Isso mesmo. Nós somos esse correspondente no século 2.0 do Tom Hanks. Se você faz um post, às vezes sem pensar, não verificou bem o que você escreveu, ou o que você gravou, ou o que você falou, ou às vezes a forma, a pronúncia que você utilizou, até mesmo a sua expressão facial, isso já, às vezes já é uma exposição. Alguém pegou aquilo, divulgou e já gerou uma exposição indesejada e você, de certa forma, se tornou uma celebridade. Talvez não era o seu objetivo. Então, tome cuidado, certo? Como havia mencionado na questão anterior, para não ser o correspondente do Tom Hanks, a não ser que você queira ser uma celebridade, certo? Exercício de número 7. Cite alguns cuidados que você acredita que devem ser tomados nas mídias pelos usuários, famosos ou não. Então veja só, cuidados que ambos precisam ter com a exposição indesejada são bem próximos. Tanto o Tom Hanks, que é uma celebridade internacional, quanto nós. Que cuidados devemos tomar? Pense bem e anote.
Respondeu? Garanto que você deve ter mencionado alguns cuidados. Eu tenho aqui uma relação, uma sugestão de cuidados. Se você achar que deve completar sua resposta, complementar com alguma coisa, sinta-se à vontade. Faça aí esse complemento, deixe sua resposta bem fundamentada. Veja quais são as sugestões. Ser educado, utilizar regras de etiqueta, evitar situações constrangedoras e íntimas online e pessoalmente, ou seja, atentar-se com palavras, pronúncia e significados, caretas, gritos, gestos, brigas, lugares e objetos pessoais. Assim como no dia a dia a gente toma cuidado nos relacionamentos com o que falamos, assim também devem ser nas redes sociais. Devemos também tomar o mesmo cuidado ou até mesmo redobrar, certo? Exercício de número 8. O articulista aborda a diferença temporal da opinião pública, dizendo que a de hoje é mais rica e complexa do que a de antigamente. Explique o que isso quer dizer. Qual é a diferença temporal entre as opiniões? Pode responder.
Identificou quais são as características, a diferença temporal das opiniões públicas de antigamente e de hoje em dia? Então corrija a sua resposta. 8. No passado, não havia ampla divulgação de situações que configuravam a exposição indesejada, pois o acesso aos meios de comunicação era restrito a jornalistas que filtravam a informação. Atualmente, com a internet, a exposição se dá muitas vezes sem a intenção e pode ser avaliada por qualquer pessoa. Isso mesmo. Antigamente, o acesso aos meios de comunicações eram restritos ao jornalista. O jornalista filtrava essa informação, se era relevante ou não, e divulgava, publicava no jornal, publicava. Enfim, hoje em dia, a cada segundo, a cada minuto, você pode fazer uma publicação em uma rede social. E isso não tem filtro, você deveria fazer o filtro. Isso que causa a diferença temporal entre a opinião pública de antigamente e a opinião pública dos dias de hoje, certo? Vamos responder um quiz sobre essa expressão aqui. A sociedade das opiniões públicas é mais rica e complexa do que aquilo que se chamava antigamente de opinião pública. Ficção sociológica, que acreditava ser possível tirar a média do que era declarado e descartar o que desviasse do padrão. A expressão destacada faz referência a: letra A, sociedade das opiniões públicas. Letra B, opinião pública de antigamente. Então, ficção sociológica é algo inventado, imaginado aí. Letra A ou letra B, o que você imaginou? O que é ficção sociológica? Se você pensou na letra B, que é a opinião pública de antigamente, você pensou certa. Essa é a ficção sociológica, em que se podia filtrar, desviar o que era fora do padrão, certo? Exercício de número 9, para encerrar nossos exercícios. Por quê? O uso da internet é considerado uma válvula de escape para algumas pessoas. Porque algumas pessoas usam a internet como uma válvula de escape.
respondeu por que algumas pessoas utilizam as redes sociais, a internet como uma válvula de escape. Confira a sua resposta. Quando as pessoas utilizam a internet, às vezes esquecem-se do mundo offline e sentem-se seguros para se comportarem como têm vontade. Realmente, isso acontece bastante. Você já deve ter presenciado algumas situações durante sua vida. As pessoas são diferentes em algumas situações quando estão online. Às vezes são mais corajosas do que pessoalmente. Ou às vezes elas usam palavras diferentes do que usariam pessoalmente. Acontece bastante essa mudança de comportamento durante o uso das redes sociais. Estamos chegando ao fim da nossa aula. Vamos verificar o que aprendemos hoje, o que abordamos hoje nessa aula. Leitura e compreensão de artigo de opinião, discussões sobre privacidade e internet, localizamos informações explícitas, estabelecemos relações entre partes do texto, inferimos informações implícitas e o sentido de palavras ou expressões, certo? Esses foram os conteúdos que abordamos, estudamos durante a nossa leitura e compreensão do artigo de opinião. Temos aqui as referências das aulas de hoje. Chegamos ao fim dela. Desejo a você dias melhores, continue bem e bons estudos!